Mateus 13, 24. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele diz: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém eles lhe disseram: não, para que ao colher o joio, não arranque também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atirai-o colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Vamos ler agora, irmãos, a explicação dessa parábola. Está no versículo 36. Diz assim: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegando ao pé dele, os seus discípulos dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do rei, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Jesus, as parábolas da época, com as ilustrações das coisas que aconteciam ali, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, principalmente naquele contexto agrícola. Então Jesus usava muito isso, da agricultura ali, para ensinar aquele povo. E no meio desse povo que servia a Jesus, tinha muitos agricultores. Então, quando Jesus falava de uma parábola, eles entendiam muito bem. Por isso que Jesus usava essas expressões. Eles entendiam muito bem o que Jesus estava falando na época. É como se hoje for falar para a gente de certas coisas da época de hoje, ainda mais no convívio. Se você trabalha numa loja, se você for falar coisa de loja, você vai entender. Se você trabalha de segurança, se eu falar para você coisa de segurança na área que você trabalha, você vai entender. Então Jesus usava a maioria daquilo que as pessoas trabalhavam na época. Então ele dizia para ficar de uma forma bem clara. Mas aí como que a Bíblia diz que eles ouviam, mas não entendiam? Porque o coração deles era duro. Mesmo eles sabendo que Jesus estava falando, eles endureciam o coração. Hoje às vezes não é assim. A pessoa sabe que Deus está falando, mas ela não quer, ela endurece o coração. O próprio Jesus falou: eu falo, mas o coração deles estão duro. Eles não querem praticar a minha palavra, eles não querem obedecer a minha palavra. Mas para os discípulos que queriam obedecer a palavra, eles entendiam que era a parábola, entendiam o que Jesus estava falando e colocavam na vida deles, na prática diária. E é assim que Jesus quer que a gente faz, irmão. Ele não quer só que a gente ouve a palavra dele e endurece o coração, mas ele quer que a gente ouve e coloca na prática aquilo que a palavra dele fala. E aqui ele dá exemplo do joio e do trigo. O trigo, quando era semeado, irmãos, tinha tudo uma preparação da terra para semear o trigo. Só que no contexto, muitas vezes o que acontecia, e ainda acontece em alguns lugares hoje, muitas vezes tinha gente que tinha inimizade, ou gente que tinha inveja, ou gente que queria o mal daquele agricultor. Então o que fazia? Como não queria que aquele campo produzia, o que ele fazia? Ia lá e, quando os servos dormiam, não cuidava à noite, a maioria dos vigias cuidava à noite do campo, o que eles iam lá e semeavam uma semente do quê? De joio, que era uma erva ruim da época. E o joio era muito parecido com o trigo no início.
Por isso que não dava para arrancar, porque senão você acabava arrancando o joio e o trigo junto, que é muito parecido. Se você quiser pesquisar, é muito parecido no início, o joio e o trigo. Por isso que tinha que crescer até o final da ceifa para ser arrancado. E olha a lição que Jesus dá, irmão. Isso aqui é muito forte, só estou dando um pano de fundo para vocês entenderem o contexto da época, e depois nós vamos trazer a aplicação para os dias de hoje. Então pensa, o homem vai lá e semeia, o pai de família, prepara o campo, tudo certinho, vai lá e semeia o trigo, e o trigo na época era o alimento mais consumido, que vinha o grão e vinha o pão. Então você já vai lá, planta o trigo, e de repente os seus servos dormem, que era para estar lá vigiando, aí vai o inimigo e planta uma erva daninha, planta uma erva, uma semente ruim, planta algo ruim, e quando os servos vão ver, já aparece o joio e o trigo junto. Quando era perceptível, se eles vissem logo no início, dava ainda para tirar, mas como que eles já viram, já estava ali junto, aí arraigado junto, não dava para tirar, a não ser quando chegasse o final da ceifa, a hora de colher, porque aí ia ter diferença entre um e o outro. Mas olha que interessante isso, irmão, olha que interessante. Quem dormiu? Aqueles homens que estavam cuidando. Quem plantou a semente? É Deus. E quem plantou a semente do trigo? É Deus. E quem plantou o joio? O maligno. Então está representando o quê? Um homem que fez a coisa certa para que seu campo produzisse, e o inimigo que não gostava que aquele campo produzisse, queria o mal, foi lá e plantou o joio. Olha como que é as coisas, irmãos. Por isso que eu e você temos que vigiar, porque Deus planta a semente dele, mas o inimigo também quer plantar dele. E quando o inimigo planta a semente dele? Quando a gente dorme. Quando dorme não é fisicamente não, irmão, é espiritualmente. Planta. E ele planta para quê? Para que ambos venham a crescer junto. Mas qual que é a diferença? O joio, ele quer atrapalhar o trigo. Ele quer atrapalhar o trigo. Então ele não quer que o trigo produza como deve produzir. Ele não quer que o trigo faça o efeito que tem que fazer. Ele quer estragar a lavoura, ele quer estragar o campo. E mais o inimigo semeia. E Jesus está dando um exemplo, falando, ó, o que aconteceu. Aí o pai de família falou, então, já que vocês viram, aí o servo diz, arranca então, vamos arrancar o joio. Aí o pai de família, não, deixa até chegar a ceifa. Deixa até a ceifa chegar. Aí, olha o que ele diz, versículo 30. Deixa crescer ambos juntos até a ceifa. A ceifa que era a colheita. Era a colheita. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, ou seja, os que vão colher. Colhei primeiro o joio e atai em ambos os molhos, para queimar, mas o trigo ajunta no celeiro. O que ia acontecer com o trigo? O trigo é ajuntado no celeiro. Porque no início, lembra que eu falei, o trigo joio é bem parecido. Mas quando o trigo cresce, ele dá diferença. Porque ele dá grão, mas o joio não dá, é uma erva ruim. Então dá para você cortar só o trigo quando ele cresce, quando chega no tempo da ceifa. Agora quando está crescendo junto não dá, porque o caule é muito parecido. Então chegou a ceifa, então agora tira. Mas Jesus quer trazer uma lição com isso, usando a agricultura da época. E a lição, irmão, é muito forte. A lição é muito forte. No versículo 36, olha o que Jesus diz, irmãos. Versículo 36 de Mateus. Olha o que Jesus diz. É muito forte o que Jesus falou, irmão. Diz assim: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegando ao pé deles, seus discípulos dizendo, explica a parábola do joio e do campo. E ele respondendo disse, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quando você vê essa expressão Filho do Homem, está se referindo a Deus, a Jesus, no caso aqui Jesus. O campo é o mundo. O campo é o mundo onde a gente vive. O campo é o mundo. E olha o que diz a palavra do Senhor. E o que semeia a semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino.
Quem são os filhos do reino? Os filhos de Deus, que aceitou Jesus, que vive na presença de Jesus, que serve a Jesus. E olha como isso é muito forte. Quem são os filhos do reino? Aqueles que receberam a palavra de Deus. Olha como Jesus começa o capítulo 3 de Mateus. Começa falando da palavra do semeador, que plantou o que? A semente. Quando a gente se transforma filho do reino, quando a gente recebe a semente de Deus e deixa ela fazer fruto na nossa vida. Então, na palavra do semeador, a semente é a palavra que foi plantada no coração. Mas na palavra do trigo e do joio, quem que é a semente? Nós, os filhos de Deus. E por que nós somos filhos de Deus? Porque a gente recebeu a palavra de Deus. E quem são o outro, o joio? Aí Jesus explica. Diz assim: e os joios são os filhos do maligno. E quem são os filhos do maligno? Aquele que não recebe a palavra de Deus. Então ele não deixa a palavra de Deus ser semeada, mas ele recebe a palavra do diabo. Ele recebe o que o diabo fala. Então ele se torna filho do diabo, porque ele faz a vontade do diabo. Olha isso, irmão, isso aqui é muito forte. O Jesus falou para os fariseus e escribas: vocês são filhos do diabo. O próprio Jesus falou: porque se vocês tivessem Abraão como pai, vocês me aceitariam. Vocês faziam a minha vontade. Mas não, vocês têm por pai o diabo. E a Bíblia diz: quem faz a vontade do diabo não é filho de Deus, irmão. É filho do diabo. É a mesma coisa colocar dois pais não, né? Que só tem um pai, né? Mas vamos, você coloca um pai do lado de um estranho. Aí o pai fala: filho, me obedece. Filho, me obedece. Aí o filho: não, eu obedeço o estranho. Aí o filho faz tudo que o estranho fala. Fala: então você não está comportando como um filho meu? Ainda mais alguém adulto já, né? Alguém adulto que já sabe. Então, irmão, que nós não devemos fazer isso. Nós devemos fazer a vontade do nosso Pai verdadeiro. E o nosso Pai verdadeiro, Ele tem o melhor para a nossa vida. E a semente que Ele planta em nós não é semente maligna, mas é semente pura. É semente limpa. E qual que é a semente? A palavra de Deus. A palavra de Deus. E diz mais: o inimigo é que semeou é o diabo. Então aquele que era inimigo, que vinha semear no campo daquele agricultor, aqui está representando quem? O diabo. O diabo que vem semear o quem? Os filhos do maligno. E vem semear os seus filhos. E ele vai e ele planta essa semente na onde, irmão? Logo onde está o trigo. O diabo planta a semente logo onde está o trigo. Para quê? Para destruir, irmão. Como eu disse, e vocês vão ver mais para frente, vocês vão entender. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Vou falar um negócio muito sério com os irmãos. Não se escandalize, mas já Jesus falou que havia uns escândalos, mas ai de quem vinha o escândalo. Irmãos, você sabia que uma das estratégias do diabo, isso é até anunciado, se quiser você pode até pesquisar no YouTube, é infiltrar pessoas dentro da igreja, para destruir a igreja? Quando você vê esses escândalos acontecendo, escândalo, você não pensa que é Deus que está plantando aquela pessoa. O inimigo planta as pessoas. Por quê? Deixa eu falar um negócio bem sério com vocês. O diabo vai querer destruir as pessoas do mundo? Apesar que ele já está na mão dele, mas ele vai querer lutar. Lutar com quem está lutando contra ele. Porque a Bíblia diz que a amizade com Deus é inimizade com o diabo. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então o que ele vai fazer? Ele não quer que a gente ganhe as almas para Jesus. Ele não quer que a gente traz as pessoas do mundo para Jesus. Então o que ele faz? Já que eu não desvio o crente para o mundo, algum desvia, então eu vou colocar um lá dentro da igreja para escandalizar a igreja. Escandalizar. Aí quando você vê pessoas no meio da igreja adulterando, um adultério atrás do outro, quando você vê as pessoas no meio da igreja causando pedofilia, quando você vê as pessoas no meio da igreja roubando na cara dura, você pode crer que é o diabo que está plantando. E o que ele faz? Ele já planta isso mesmo para escandalizar o reino de Deus, para escandalizar o reino de Deus, as pessoas de Deus, para os que estão lá no mundo, que ainda ele quer salvar, não o diabo, mas Deus, fala assim: está vendo o que eu vou fazer na igreja? Olha o que acontece na igreja, olha o que acontece dentro da casa de Deus. Aí tu já generaliza como se fosse todo mundo.
Mas a própria palavra diz que o diabo ele planta, e infelizmente, igreja, o campo também simboliza o mundo. Infelizmente vai ter pessoas de Deus no mundo e pessoas que não é de Deus. Infelizmente, e até Jesus não voltar, vai acontecer isso. E muitas vezes vai ter falsos crentes. Olha, e os falsos crentes às vezes têm a aparência de crente normal. O próprio apóstolo Paulo falou, Jesus falou. Quem dizia que Judas ia trair Jesus, irmão? Para vocês terem uma ideia, os discípulos até na hora, eles nem desconfiou que era Judas. Eles nem desconfiaram que era Judas. Ainda perguntou, fala para Jesus, pergunta quem é. Você vê que Judas era tão assim que eles nem desconfiaram. E era Judas. Mas Judas fez o que? Traiu Jesus. O inimigo plantou a semente maligna nele. E ele estava na onde, irmão? No meio do povo de Deus. No meio do povo de Deus. E olha que ele tinha um cargo de confiança. Mas olha o escândalo que aconteceu. Olha o escândalo. Então, igreja do Senhor, nós estamos vivendo no mundo. E vou falar algo bem sério com vocês. Quando vocês veem essas coisas, saiba que ainda tem filho de Deus, irmão. Saiba que ainda tem servo de Deus. Porque isso não é de hoje. Isso não é de hoje. Você vê, desde lá dos profetas, sempre tinha um no meio que queria estragar. Sempre você vê a luta de Jeremias com os falsos profetas, com Anani. Então, infelizmente, hoje tem os filhos de Deus e tem os filhos do maligno. E a igreja, até Jesus não voltar, vai ter que saber lidar com isso. Porque quem vai separar totalmente mesmo é só Jesus, irmão. É só Jesus que vai separar totalmente. Ele vai falar, não, esse aqui realmente era servo. Esse aqui realmente era servo. É só Jesus, mas enquanto nisso, nós estamos vendo todos os escândalos que está acontecendo por aí. Mas eu digo, a gente vai desistir? Não vai, irmão. Não vai. Agora eu vou falar algo bem sério com vocês, que eu também falei comigo. Irmão, não vamos ser semente do maligno, não. Não vamos ser semente do maligno, não. Não vamos causar escândalo na igreja, não. Não vamos ficar causando coisas nas coisas de Deus, não. Porque senão a gente vai estar trabalhando para o diabo, irmão. E a gente não está aqui para trabalhar para o diabo, a gente está aqui para trabalhar para Deus. Nós estamos aqui para anunciar o evangelho. Nós estamos aqui para amar uns aos outros. Nós estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para causar escândalo, irmão, na obra de Deus. Nós não estamos aqui para isso, não. Então vamos fazer as coisas certinho, senão a gente vai se comportar como um falso crente e como uma semente do maligno. Então vamos se comportar como um filho de Deus. Vamos ser realmente trigo, irmão, trigo. Porque trigo é trigo, joio é joio. Trigo produz, joio não produz. Trigo dá para fazer pão, dá para fazer alimento, dá para alimentar. Agora joio não, só serve para ser queimado e fazer fogueira. Porque é como a palha. Então não vamos fazer isso não, irmão. Vamos ser fiel a Deus. Vamos servir a Deus certinho. Vamos deixar o diabo usar a gente para escandalizar a obra de Deus, não. Escandalizar as coisas do Senhor. Porque senão o próprio Senhor naquele grande dia, irmão, ou os anjos vai fazer a colheita da ceifa. E aí, olha o que acontece. Diz o versículo 39. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. Lembra como falou? Deixa chegar. Quando chegar o tempo da ceifa, corta. E a ceifa é o que? Jesus está explicando. É o final do mundo. Quando Jesus vir para buscar a sua igreja e condenar os ímpios. E os ceifeiros são os anjos, porque é os anjos que vai nos levar até a Deus nas nuvens. Tem muitas passagens que falam, é os anjos que vai nos levar. Só que os anjos vai levar quem? Quem é de Deus para Deus. Quem não é de Deus vai ficar para destruição, ou vai ser levado para ser destruído. E olha o que diz. Assim como o joio é colhido e queimado, porque quando era feita a colheita, o que fazia com o joio? O joio era queimado. Assim como o joio é queimado, assim nascerá na consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e
colherá do seu reino tudo que causa escândalo. E os que cometem iniquidade, irmão. Que é iniquidade? É coisas contra a lei de Deus, contra as palavras de Deus, é transgredir, é coisa de iníquo. Então, em nome de Jesus, o que Jesus está falando? Ó, essa passagem significa isso: que quando Jesus planta a semente dele, o diabo também planta dele. Mas acontece uma coisa: às vezes cresce junto, mas vai chegar um dia que ele vai separar. Direita, bendito meu Pai; esquerda, lago de fogo eterno. Aí você fala assim: mas é só naquele grande dia? É só naquele grande dia. Enquanto nós estivermos no mundo, irmão, nós infelizmente, vai ter os filhos da luz e os filhos das trevas. Mas olha o que ele diz: ele vai colher todos que causam escândalo. Escandaliza o nome de Deus, ofende o nome de Deus, ofende as coisas de Deus, ofende as coisas santas, ofende as coisas do Senhor. E esses vão para onde? Olha o que diz, versículo 42: e lançá-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Mas e o justo? Mas o justo, seja que é o trigo, resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ouça. Então, igreja do Senhor, nós estamos vivendo um dia difícil sobre a terra. E eu peço para todos vocês, que isso serve para mim também: vamos ser trigo. Vamos ser trigo. Eu creio que ninguém aqui quer ir para o lago de fogo, né, irmão? Ninguém quer ir. E não foi eu que falei, não. Foi Jesus que falou para quem vai e para onde vai. As pessoas às vezes pensam: é o pastor que... Não, irmão, é Jesus que falou quem vai para um lado, quem vai para o outro. As pessoas têm escolha. Ou a gente escolhe ser trigo, ou a gente escolhe ser joio. Mas a gente sabe para onde vai o trigo vai para o celeiro. Esse celeiro simboliza o quê? O reino do céu. E o joio vai para onde? O lago de fogo, que significa o inferno. Ou melhor, onde vai ter a condenação eterna, onde vai ter o lago de fogo, vai ter fogo e ranger de dente ali. Então é a gente que escolhe. Então, que eu e você devemos prestar muito também atenção. Uma coisa que eu quero falar com vocês: Jesus falou, ó, toma cuidado. A Bíblia é sempre alerta, irmão. Não é pra gente sair por aí julgando, condenando as pessoas. Não é isso não. Porque às vezes tem gente que tá... Irmão, coloca a saia até lá no pé, manga até aqui, fecha aqui no pescoço. Mas rapaz, só Deus sabe como que é no secreto. Só Deus sabe como que é nos lugares. E isso eu não falo sem falta de conhecimento não, viu, irmão? Porque tem coisa que é só a misericórdia de Jesus Cristo. Então talvez alguém olhe e fala: nossa, tá bem trajada essa irmã, hein? Essa é crente mesmo, hein? Aí quem olha o mendigo, isso aí não é crente não. Isso aí, ó a situação dele. Isso aí é crente? Isso aí não é crente. Às vezes é mais crente que quem está dentro da igreja. Olha Lázaro, olha para Lázaro. Olha Lázaro. Isso aí tá um pobre, é um coitado, mas era um servo. Entendeu? Porque tem gente que está na condição porque não quer. Tem gente que está porque quer, mas tem gente que não quer e acaba chegando na condição. E só Jesus sabe. Então aí vocês veem o pastor de terno. Eu não estou de terno, é mais de gravata, camisa até aqui, sapato aqui. Isso aí é um homem de Deus, hein? Rapaz, toma cuidado, irmão. Que os fariseus usavam franja até lá embaixo. Eles andavam parecendo cheio de coisa, irmão. Cheio de coisa. Eles andavam cheio de coisa. Eles alargavam tudo para eles falar que era santo mesmo. E quando ia jejuar e orar, desfigurava o rosto. Eles botavam uma pinta mesmo, de que eles eram o cara. Mas na secreta adorando outros deuses, principalmente no Antigo Testamento. Aí você vê. Então não julgue pela roupa, irmão.
Agora eu não estou falando para ninguém andar nu por aí. Os frutos. O que essa pessoa... Ô irmão, isso aqui é muito forte, irmão. Me perdoa, mas isso aqui é muito forte para nós. Por que eu estou falando isso aí? Porque se a gente entender isso, a gente não vai cair em qualquer coisa, não. E o próprio Jesus falou para a gente analisar. Se você vê uma pessoa na igreja só falando mal da igreja, só falando mal dos irmãos, só falando mal de Jesus, é um filho de Deus ou é um filho do maligno? Você está entendendo? Aí vai para outra igreja, fala mal lá dessa igreja, aí sai da outra igreja, fala mal da outra igreja, vai para outra igreja, fala mal para outra igreja, e fica assim, falando mal de toda igreja que vai. Não está fazendo um serviço para Deus? Não tem outra coisa para anunciar, não? Não tem outra coisa para fazer, não? Ô gente, isso é perigoso. Às vezes o inimigo planta uma semente e as pessoas não estão percebendo. Então se você perceber isso aí, irmão, ou se tem alguém fazendo isso aí, irmão, vigia. Vamos vigiar. Vamos ser sinceros, vamos falar das coisas de Deus, irmão. Vamos falar das coisas do Espírito Santo. Vamos falar das coisas de Jesus. Vamos falar das coisas do céu. E ainda vai falar para quem não é crente. Irmão, mas escandaliza mais ainda. Escandaliza mais ainda as coisas de Deus. Mais ainda as coisas. Irmão, nós não podemos ser plantados na igreja. Irmão, isso é muito sério. Muito sério. Quando você perceber isso, você fala, ó, você não está se comportando como filho de Deus. Porque o inimigo plantou quando dormiram. Dormiram, o inimigo foi lá e plantou. E quando viu, já estava crescido. Como é bom quando a gente percebe logo no início que é do inimigo. Como é bom quando a gente percebe desde o início quando é do inimigo. E às vezes é isso que acontece, sabia, meus irmãos? Quantas coisas aqui Deus mostrou, e quantas coisas eu já percebi, eu tive que cortar na raiz. Falar, não, isso aqui é do diabo. Isso aqui é do diabo. E Deus me revelava as coisas, revelava cachorro, umas coisas, né? Os irmãos já sabem o que significa na Bíblia. E a gente tem que cortar, porque senão, irmão, faz um escândalo. Faz um escândalo na igreja, faz um escândalo nas coisas de Deus. E se nós não tiver vigiando, irmãos... Mas e aí, quando já entrou? Quando já entrou, irmão, não é só misericórdia de Deus. Quando já entrou, a gente tem que orar, usar a disciplina eclesiástica, porque a Bíblia fala para disciplinar os que estão causando coisas na igreja, e confiar em Deus. Porque diferente de um emprego, diferente de algum lugar, a gente não pode ficar mandando as pessoas embora da igreja. Mas a gente também não pode dar corda, entendeu? Então a gente tem que saber o que a gente está lidando. A gente tem que saber o que a gente está ouvindo. A gente tem que saber o que está sendo falado. Então, irmãos, olha, um segredo, vamos estar sempre em oração, sempre em vigilância, sempre ouvindo a palavra de Deus. Você vê conversa ruim, irmão, você corre. Corre não, você fala, para com essa conversa ruim aí. Para, isso aí não. Ô meu filho, vai evangelizar, vai orar, vai ganhar alma, fala com o seu familiar seu, vai fazer alguma coisa para Deus. Não fica fazendo isso não, porque você está fazendo um serviço para o inimigo. Você está sendo joio e não está percebendo. Você está causando escândalo na obra de Deus e não está percebendo. E causa, irmão, tem coisas aqui muito fortes que eu nem posso falar, mas causa escândalo. Então não vamos ser joio, mas vamos ser trigo. Vamos ser trigo, porque quando chegar o dia da colheita, a gente vai passar a eternidade com Deus. A gente vai viver com o Senhor. A gente vai viver com Cristo. E nós estamos nos dias, viver nos últimos dias. E o apóstolo Paulo falou em 2 Timóteo capítulo 3, que nos últimos dias ia ser tempos difíceis. E uma passagem que ele falou em Timóteo, ele disse que o diabo se transfigura até em anjo de luz. E olha o que ele falou mais forte:
Ele falou, e não é de se esperar que os ministros, aquele que ministra, também se transfigurem em anjo de luz. Então tome muito cuidado com o que você está ouvindo. Tome muito cuidado. Ah, mas é mansinho. Ai, é bonzinho. Ai, não sei. Irmão, irmã, olha a palavra de Deus. Não, mas ele tem aparência, como diz a palavra, tem aparência de piedade. Nossa, ele é piedoso. Só casou 4 vezes. Mas ele é tão piedoso, ele é tão carinhoso. Olha, ele vai lá na porta, abraça as irmãs, recebe. E quando está precisando, ele já está lá em casa. Irmão, irmã. Ele é tão atencioso, ele vai ter a janta. Irmão, toma cuidado. Eles têm aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Como você sabe? Com a vida da pessoa você vai saber. Com a vida da pessoa, o que ela pratica, o que ela faz, você vai saber. Nossa, mas ele é tão assim, abusa de criança, pedófilo. Mas ele é tão bonzinho, ele faz tanta coisa. Ah, gente. O diabo também dá, você sabia? O diabo dá tanta coisa para as pessoas tão ricas aí, ó, fazendo coisa errada. Nossa, daí o diabo também dá. As pessoas que servem o diabo também faz. Agora quero ver fazer certo, irmão. Quero ver fazendo as coisas para Deus, obedecendo a Deus, fazendo as coisas certinho. Então toma muito cuidado. Porque a Bíblia diz de viúvas que deixaram esses homens entrar, aí eles ficam ali prolongando a oração. Prolonga a oração. Você fala, nossa, isso aqui, olha, irmão, isso é muito perigoso, irmão. Isso é muito perigoso. Pra você ter uma ideia, tem gente que eu conheço já caiu nesses golpes aí. Não, mas ele faz campanha de oração junto com a gente. Ele fica ali, ó, acompanha. Não, falou que quer fazer campanha, tá em casa. Aí daqui a pouco tá tirando 1.000, tá tirando 2.000, tá tirando 3.000. Não, mas ele tá aqui. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos prestar atenção. Nós estamos vivendo um dia difícil. Eu não sei porquê, mas não era nem tudo isso que eu ia falar, irmão, mas nós estamos vivendo um dia difícil. Toma cuidado, porque o diabo está infiltrando entre o povo de Deus. Onde você vê essas coisinhas aí, que é do mundo, não, você pode isso, não, você pode. Aí fica você pode, você não pode. Vê o que a Bíblia fala, irmão. O que a Bíblia falar que pode, pode. O que a Bíblia falar que não pode, não pode. Mesmo que seja uma pessoa maior conhecida do mundo. Pode ser o pastor mais conhecido do mundo, pode ser o missionário, pode ser o mais conhecido, mas ele é o fulano de tal, irmão, fulano de tal também erra. Olha Pedro falou um negócio para Jesus, Jesus falou para ele, para trás de mim, Satanás. Parece ser uma coisa boa. Não, Jesus, você não vai sofrer não, Jesus. Sabe, Jesus, você não vai sofrer não. Para que passar por isso, Jesus? Para que você vai sofrer isso? Sabe aquelas pessoas que chegam em você, fica assim, ah não, irmã, vixe, você é o dodóizinho de Jesus, você é a menina dos olhos de Jesus, aqui na terra você não vai passar por nada, não, você dá o dízimo, é só você dar o dízimo, fazer uma campanha de R$1.000, é só você pular na fogueira santa, só você passar no sal grosso, sabe, é só você fazer a campanha do lenço ungido, é tudo isso aí, só você, é tudo aí você, nossa, eu não vou passar por nada. Irmão, quem disse que não passa? Onde que a Bíblia está falando que a gente não vai passar por nada? Nós pode ser bem sucedido? Sim, se Deus quiser, amém. Mas agora que a gente não vai passar por nada, é mentira. Já pega a mentira na hora. Você já pega na hora a mentira e fala, não, isso aqui não tem nada a ver com a Bíblia. Isso aqui não tem nada a ver com a palavra de Deus. E para que eles fazem isso, irmão? Para escandalizar, irmão. Aí as pessoas ficam escandalizadas, não querem nem ir para a igreja mais. Fala, tá vendo que ele falou que ia fazer isso, falou que se eu fizesse isso ia acontecer isso. Aí a pessoa fica frustrada e nem quer ir para a igreja. E é isso que o diabo quer. Ele quer infiltrar e tirar as pessoas da presença de Deus. Então vigie, irmão. Vigie com quem você ouve.
Vigie o que você está se alimentando. E se alimente da palavra de Deus. Se alimente da palavra do Senhor, que ela vai ser luz para a tua vida. Vai ser luz para o seu caminho. Eu sei que essa palavra não é uma palavra que a gente fica dando glória a Deus, aleluia. Mas é uma palavra que edifica. E o primeiro a pregar ela não é o pastor Hércules, foi Jesus. Foi o primeiro a falar ela, foi Jesus. Agora, se vocês quiserem ler mais um pouquinho, se aprofundar mais um pouco na casa de vocês, façam isso. Mas eu vou dizer algo. Vamos ser trigo. Amém? Vamos ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Porque o final da ceifa está chegando. Ou o final do mundo melhor está chegando. E Jesus vai separar as pessoas do mundo e as pessoas que são dele. E a Bíblia vai dizer que ele vai tirar do seu reino tudo, ó, do seu reino tudo que causa escândalo. Do seu reino. Às vezes está dentro da igreja causando escândalo, mas ele vai tirar. Ele vai tirar. Amém? Vamos se colocar de pé. Senhor Deus, o Senhor conhece cada vida que entrou aqui. O Senhor conhece cada coração. Meu Pai, nós sabemos que quem quer semear discórdia é o diabo. Ele já fez isso, Pai. Quando ele quis tentar um homem, ou tentou a mulher, ele quis colocar um homem contra o Senhor, a mulher contra o Senhor, e colocou. Senhor, e colocar o ser humano um contra o outro, Senhor, como ele fez com Caim e Abel. E nós sabemos, Senhor, que o diabo sempre quer plantar uma semente. E tem os filhos do diabo e os filhos da luz. Agora ajude nós, Pai, ser filho da luz. Meu Deus, ajude a nossas atitudes não ser das trevas. Ajude nós não causar escândalo no teu reino. Ajude a gente não fazer coisa errada no seu reino. Mas ajude a gente a ser fiel à tua palavra, Senhor. Ajude a gente a ser fiel à tua palavra. Ajude nós a ser fiel ao teu Espírito Santo, Pai. Ajude nós a ser fiel. Oh, irmãos, você que está ouvindo essa mensagem, talvez você um dia foi de uma igreja e aconteceu um escândalo e você falou, nunca mais eu vou para a igreja. Mas em nome de Jesus, até na época de Jesus, os escribas e fariseus causavam escândalo, mas tinha sempre os discípulos verdadeiros. Quero dizer para você, né, nesse exato momento, procure uma igreja bíblica que prega a palavra, busque Jesus, não desanime pelas pessoas, porque aí infelizmente tem mesmo os filhos da luz e os filhos das trevas. Mas não deixe de buscar Jesus, não deixe de ser fiel a Deus. Não olhe para as pessoas que erram, mas olhe para aquelas que acertam. Não olhe para as pessoas que causam escândalo, mas olhe para aqueles que são heróis das fé, aqueles que fizeram o que era certo. E principalmente olhe para Jesus, porque senão você vai estar perdendo a tua salvação. Você está sem a sua salvação, você está longe do Senhor. Mas o Senhor quer que você volte para Ele. Volta para Ele, volta para Ele. Volta para Ele como um trigo. Volta para Ele como um trigo e deixa o joio para lá. Deixa que Jesus vai tratar com o joio. Só faça a sua parte, só faça a sua parte. Oh, Senhor, visita essa vida, Pai. Eu sei que o Senhor tem um coração endereçado, Senhor, que desanimou, Pai, que desanimou vendo as coisas na igreja, que desanimou vendo as coisas nesse mundo. Mas, Senhor, toma esse coração, Pai, traz esse coração para Ti, Senhor. Ajude ele a entender que com o Senhor Jesus tinha aqueles que eram verdadeiros e aqueles que traíam Jesus, aquele que traiu o melhor. Tinha aqueles que serviam Jesus pelo aquilo que Ele era, e tinha aqueles que serviam Jesus pelo aquilo que Ele poderia dar. Mas os verdadeiros permanecem, Senhor. Os verdadeiros permanecem. Então ajude os verdadeiros a permanecer, Senhor. E por favor, Senhor, coloca por terra todo o joio, Senhor. Todo o joio da nossa vida, do nosso meio, seja nosso coração, seja nosso meio. Não tira toda a semente maligna, Senhor. Por favor, e ajude a gente a dar fruto para o Teu reino. Fruto de justiça, Pai. Em nome de Jesus. Amém.